Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, uma satisfação estar hoje aqui com vocês. Eu me chamo Ayane Monteiro, sou advogada, doutoranda no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Pará e atualmente estou coordenadora de proteção à vítima aqui da CEJU-DH. Hoje nós vamos falar um pouco para vocês sobre a atuação da Coordenação de Proteção à Vítima da CEJU-DH e apresentar para vocês os programas de proteção que são executados aqui no estado. Vamos juntos? Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Nós vamos iniciar então esse módulo específico falando sobre, inicialmente, a coordenação de proteção à vítima. A ideia é que vocês entendam um pouco da estrutura, saibam que ela existe na estrutura do Estado, que vocês entendam um pouco da atribuição da coordenação. Então, vamos começar. A CPV, que é a Coordenação de Proteção à Vítima, ela está diretamente vinculada à Diretoria de Cidadania e Direitos Humanos, tem a competência de acompanhar e coordenar os 3 conselhos dos programas de proteção que são executados aqui no estado do Pará, quais sejam o Programa de Proteção à Vítima e Testemunhas Ameaçados de Morte, o PROVITA, o Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçados de Morte, PPCAM, e o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, que é o PPDDH. Eles são executados pelo Estado do Pará, eles surgem dentro de uma estratégia nacional, de uma política nacional de proteção a pessoas ameaçadas e então passa a ser executado dentro de uma política estadual em parceria com as entidades executoras, que são entidades da sociedade civil previamente selecionadas com capacidade técnica para a execução desse tipo de trabalho. Então, a gente, além de acompanhar esses 3 conselhos, a gente também acompanha a execução desses programas e articula todas as políticas públicas de atendimento às pessoas que estão incluídas em cada um deles. Políticas públicas de segurança, de saúde, de educação, de assistência social. A gente tenta articular o Estado em torno da proteção dessa pessoa. Vamos conhecer um pouco o organograma, então, aqui da CEJU-DH para a gente identificar onde que entra a CPV. Então, como vocês estão vendo aí no slide, a gente tem inicialmente o gabinete, a Diretoria de Cidadania e Direitos Humanos, que é vinculada ao gabinete, e então a Coordenação de Proteção à Vítima, que é vinculada diretamente à DCDH. Em seguida, a gente tem o Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, coordenado pela CPV. Ele é executado pelo SEDECA, que é o Centro de Educação da Criança e Adolescente. Ele tem um conselho gestor que fiscaliza e acompanha a execução desse programa e é coordenado também pela CPV, presidido pelo secretário da CEJU-DH. Depois nós temos o Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, que é o PROVITA. Ele é executado pelo Grupo de Mulheres Brasileiras. E tem um conselho deliberativo, que além de fiscalizar e acompanhar, também delibera, também decide sobre as medidas de proteção que são dispensadas àquela pessoa que está sendo incluída no programa. E a gente tem o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, PPDDH, que é executado pela entidade SOMEC-DH, e tem um conselho estadual, que também é um conselho deliberativo, que decide sobre ingresso, exclusão, medidas de proteção que são adotadas a essas pessoas que também estão incluídas nesse programa. O nosso objetivo vai ser apresentar para vocês cada um desses programas e que vocês entendam quais são os públicos que são, aos quais essa política é destinada. Bom, a meta da CEJU-DH em relação aos programas de execução de proteção é justamente executar os seus programas. Então, executar o PROVITA, executar o PPCAM e executar o PPDDH. Todas as políticas estão no momento em execução. Então, vamos começar agora falando do nosso primeiro eixo, propriamente, do conteúdo, para que vocês possam conhecer esses 3 programas de proteção. A gente vai falar do PNDH 3, especificamente na diretriz que trata sobre a política de proteção a pessoas ameaçadas. Então, nosso objetivo vai ser justamente
conhecer as diretrizes do PNDH3 para proteção em relação a pessoas incluídas em programas de proteção. Então vamos lá. O PNDH3 é o Programa Nacional de Direitos Humanos. É um documento de natureza propositiva, criado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, instituído mediante decreto presidencial, que é o 7.037 de 2009, visando a ampliação da promoção dos direitos humanos no Brasil. Ele é um documento amplo, complexo, que traz 6 eixos orientadores, subdividido em 25 diretrizes, dentre elas a que a gente vai trabalhar mais para frente, que é a diretriz 15, 82 objetivos estratégicos e 521 ações programáticas que tratam de direitos universais, como saúde, educação, desenvolvimento social, agricultura, meio ambiente, segurança pública, acesso à justiça, informação e outros temas que são responsabilidade do Estado. Em relação à diretriz 15, o que a gente tem? A gente tem o eixo orientador 4, que trata de segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. E a diretriz 15, que vai tratar propriamente da garantia dos direitos das vítimas de crime de pessoas e de proteção das pessoas ameaçadas. Então a gente tem um primeiro objetivo estratégico, e nesse objetivo estratégico a gente tem as ações programáticas especificamente criadas no âmbito da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e que devem ser adotadas em todo o Estado, inclusive nos seus estados, em todo o país, inclusive nos seus estados e municípios. Então a gente tem o objetivo estratégico 1, que é instituição de um sistema federal que integre os programas de proteção. E aí as ações estratégicas são criar uma lei específica, um plano nacional de programas de proteção, criar um banco de dados nacional sobre programas de proteção. Então esse documento ele traz 5 ou 6 ações estratégicas que devem ser adotadas pelo Estado. Depois a gente tem o objetivo estratégico 2, que trata da consolidação da política de assistência a vítimas e a testemunhas ameaçadas. E aqui ele propriamente fala do que a gente conhece como Provita, que é o programa de atenção a pessoas, testemunhas de vítimas ameaçadas. Então ele também vai prever lá as suas ações específicas, programáticas que o Estado deve adotar. Criar uma lei específica para a criação de um Provita nacional, estabelecer um sistema nacional que integre todos os Provitas estaduais para que as pessoas possam ser protegidas independentemente do local onde elas estejam. A necessidade de acompanhamento dessa política no âmbito dos estados. Em seguida, nós temos o objetivo estratégico 3, que trata da garantia da proteção da criança e do adolescente ameaçados de morte. Do mesmo modo, ele vai trazer a necessidade de você criar programas de proteção específicos para acompanhamento de crianças e adolescentes ameaçados de morte, e também vai trazer a necessidade de criação de uma política nacional, de uma política estadual de atenção a essas pessoas. Por fim, nós temos o objetivo 4, que é a garantia da proteção aos defensores dos direitos humanos e de todas as suas atividades. Da mesma maneira, ele vai falar da necessidade de criar uma política nacional de proteção aos defensores de direitos humanos, de criar programas nacionais e programas estaduais de atenção a essas pessoas, de prever mecanismos de coibição, para coibir ações que violem os direitos dessas pessoas, de articular ações em todos os estados para o acompanhamento dessas pessoas que estão incluídas nesse programa. Bom, entendendo que a gente tem esse documento, PNDH3, esses objetivos estratégicos, e que isso foi determinado mediante um decreto nacional, federal, do chefe do Poder Executivo, começou-se a partir daí criar leis específicas para a garantia do desenvolvimento dessas políticas que estão sendo determinadas nesse documento. Então, aí que a gente fala propriamente da criação dos programas de proteção. Então, a gente vai falar primeiro
dos programas de proteção relacionados aos defensores de direitos humanos, que é uma política, das 3 políticas, dos 3 programas, é de fato o mais recente e que também é bastante importante porque traz peculiaridades muito específicas dessas pessoas que são consideradas como defensores de direitos humanos. Então vamos continuar aqui. O nosso eixo agora é o eixo 2, Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, e os nossos objetivos são apresentar, de acordo com o Conjunto Normativo Nacional e Internacional, o conceito de defensores de direitos humanos, que vocês conheçam esses programas, o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, e que vocês possam também compreender o funcionamento e os requisitos de inclusão e de exclusão das pessoas nesses programas de proteção. Então vamos continuar. Bom, o que é importante a gente entender antes de falar propriamente do programa de proteção? A gente tem um conjunto de documentos no âmbito nacional e internacional, são documentos jurídicos que orientam o delineamento dessas políticas em âmbito local, municipal, estadual, regional e nacional. Um documento muito importante é a Resolução 53.144 de 1998, da ONU, que trata da Declaração sobre o Direito e a Responsabilidade dos Indivíduos, Grupos ou Órgãos da Sociedade de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais universalmente reconhecidas. Logo no artigo 1º desse documento, que está aí juntado para vocês no material que foi encaminhado, a resolução diz o seguinte: todas as pessoas têm o direito, individualmente ou em associação com outras pessoas, de promover, lutar pela proteção e realização dos direitos humanos e das liberdades fundamentais a nível nacional e internacional. Aqui a gente considera a gênese, o início do conceito de defensores de direitos humanos, ou seja, estar individualmente ou em associação com outras pessoas, organizado para promover, para lutar, para buscar a proteção e a realização de direitos humanos. Isso caracteriza um defensor de direitos humanos. Então, dentro das diversas áreas dos direitos humanos, aquela pessoa que luta, que busca a efetivação desse direito, que assim se reconhece e que é reconhecido coletivamente como tal, ela pode ser considerada um defensor de direitos humanos. Então, em 2007, vejam que o documento ele é de 1998 e somente em 2007 a gente vai ter a criação no âmbito do Brasil de uma política nacional de proteção aos defensores de direitos humanos. É o PNPDDH. Ele foi criado pelo Decreto 6.044, de 12 de fevereiro de 2007. Qual que é a finalidade dele? Estabelecer princípios, diretrizes de proteção e assistência à pessoa física ou jurídica, grupo ou instituição, organização ou movimento social que promova, que proteja e que defenda direitos humanos e, em função da sua atuação e sua atividade nessas circunstâncias, encontra-se em situação de risco ou vulnerabilidade. Percebam que aqui já tem uma ampliação do conceito de defensor de direitos humanos. Ele não é só mais uma pessoa física ou uma pessoa associada com outras pessoas. Ele pode ser também uma pessoa jurídica, ele pode ser uma instituição, ele pode ser um movimento social, ele pode ser uma organização, desde que nas suas atribuições esteja a defesa e a promoção dos direitos humanos e desde que, em razão dessa atuação, ele esteja sendo ameaçado. Então, de 98 para cá, a gente já tem uma ampliação desse conceito. No artigo 2º do anexo desse decreto, que é de fato a política nacional, o texto da Política Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, a gente vai ter o conceito de defensores de direitos humanos. E aí ele vai dizer expressamente que são todos os indivíduos, grupos e órgãos da sociedade que promovam e protejam os direitos humanos e as liberdades fundamentais universalmente reconhecidas. Então, direito LGBT, os direitos indígenas, os direitos quilombolas, os direitos territoriais, os direitos de moradia digna, todos os direitos universalmente reconhecidos, e essas pessoas que lutam por esses direitos e que eventualmente sejam ameaçadas pela sua atuação, elas podem ser consideradas como defensores de direitos humanos e, caso assim queiram, podem ser incluídos nesse programa que protege essas pessoas.
Em seguida, já em 2016, a gente tem a instituição de um programa específico no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, do então Ministério dos Direitos Humanos, atualmente o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Presidência da República, da criação de um programa de proteção a pessoas consideradas defensores e defensoras de direitos humanos. Então, a gente vai ter aí a criação do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, atualmente regulamentado pelo Decreto 9.937 de 2019. Qual é a finalidade? Articular medidas de proteção a pessoas ameaçadas em decorrência da sua atuação. Ele também instituiu um conselho deliberativo, que é onde serão definidas medidas de proteção que serão adotadas a essas pessoas. E nesse conselho, eles deliberam se essa pessoa ingressa, se essa pessoa não ingressa no programa, se essa pessoa cumpre os requisitos necessários para ser protegido, para ser considerado um defensor de direitos humanos e ter seu ingresso aprovado no programa de proteção. Esse programa, ele é desenvolvido no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Portanto, ele é um programa federal e ele atua acompanhando aquelas pessoas consideradas defensoras de direitos humanos que estão localizadas naqueles estados da unidade federativa do país onde não existe o programa estadual instituído por lei específica daquele estado. Então, por exemplo, hoje no estado do Pará, nós temos uma lei específica e o acompanhamento das pessoas que estão incluídas no programa de proteção, ela é feito pelo Programa de Proteção do Estado. Mas até setembro de 2019, quando nós ainda não tínhamos implementado essa política pública efetivamente no âmbito do Estado do Pará, o acompanhamento ele era feito por Brasília, pela equipe do Programa de Proteção de Brasília, como ainda é feito em vários outros estados do país que ainda não instituíram essa política. Como eu disse, atualmente nós já temos um programa de proteção instituído, que é o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos do Estado do Pará. Ele foi instituído por uma lei, que é a 8.444, de 6 de dezembro de 2016. Ele cria, além de instituir o programa, ele cria o Conselho Estadual de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, que é acompanhado e executado no âmbito da CJUDH, que é a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e tem a finalidade de adotar medidas para a proteção e assistência dos defensores de direitos humanos ameaçados de morte em decorrência da sua atuação na defesa desses direitos. O objetivo é garantir a vida dessas pessoas, a integridade física dos defensores de direitos humanos que tenham seus direitos violados em razão da sua atuação e garantir, acima de tudo, que eles continuem atuando na defesa e na promoção dos direitos humanos. A grande diferença do Programa de Proteção de Direitos Humanos aos outros programas de proteção é que esse programa especificamente ele tem o objetivo de garantir a proteção da vida dessas pessoas no seu local de moradia, para que elas continuem exercendo a sua atividade como defensoras de direitos humanos. O objetivo é justamente fortalecê-las enquanto lideranças, enquanto pessoas que defendem direitos humanos e não retirá-las do seu local de estado, desarticulando assim toda uma atuação que elas já tinham enquanto defensores. Essa é a principal diferença desse programa para os outros programas de proteção que a gente executa aqui no estado do Pará e mais à frente eu vou falar especificamente de cada um deles. Bom, quem que são considerados defensores de direitos humanos para a nossa legislação? As pessoas físicas que exercem de forma isolada ou integradas a grupos ou a defesa de direitos humanos, organizações ou movimentos sociais, que promovam atividades de proteção e defesa de direitos humanos, liberdades fundamentais universalmente reconhecidas tanto na nossa legislação, na nossa Constituição Federal, como também nas normas internacionais, como convenções, como tratados internacionais que o Brasil tem aderido. O parágrafo único diz que as pessoas jurídicas também podem ser protegidas por essa lei, que é a Lei
que cria o programa de proteção. Então, não só pessoas físicas, como eu falei no início dessa exposição, também pessoas jurídicas podem ser protegidas desde que ameaçadas e desde que elas exerçam também esse trabalho de defesa de direitos humanos. Bom, quem é o público-alvo do programa de proteção? São os defensores de direitos humanos, que tenham seus direitos violados ou ameaçados em função da sua reconhecida atuação. A nossa lei fala em reconhecida atuação, por isso que eu falei que essas pessoas precisam se reconhecer como tal e precisam ser reconhecidas também pelo coletivo, pelas pessoas com que elas acompanham, que elas atuam. Tenha reconhecida atuação e atividades nessas circunstâncias e encontra-se também numa situação de risco, de ameaça à sua integridade física. Quais são as portas de entrada para esse programa de proteção? Ou seja, como as pessoas podem acionar o programa de proteção para que possam ingressar? Elas podem individualmente solicitar ingresso no programa de proteção, pode ser feito pelas redes de direitos, por entidades da sociedade civil, organizações que atuem com direitos humanos, que podem solicitar em nome de uma pessoa que esteja sofrendo ameaça, ou de uma organização ou de um movimento social, o ingresso, bem como qualquer outro órgão público, e o Ministério Público também, e a Justiça pode solicitar o ingresso de uma pessoa no programa de proteção. Portanto, a porta de entrada, ela é aberta. Qualquer pessoa, qualquer instituição, tendo conhecimento dessa violação ou dessa ameaça a um defensor de direitos humanos, pode solicitar o ingresso desse indivíduo ao programa, e isso vai ser obviamente apreciado pela entidade que executa o programa e apreciado também pelo Conselho Deliberativo, que vai ou concordar ou discordar da inclusão dessa pessoa no programa. Quais são os critérios de inclusão? O primeiro critério de inclusão é que a pessoa tenha interesse em ingressar no programa de proteção, mas também a gente precisa ter conhecimento da situação de risco, então é necessário que a gente conheça essa pessoa, saiba seu nome completo, tenha contatos válidos, telefone, e-mails. A gente precisa também ter um breve relato da situação, a gente precisa que seja comprovada que essa pessoa atue na proteção e na defesa dos direitos humanos. Isso pode ser por ela mesma fazendo uma declaração de próprio punho, pode ser uma entidade da sociedade civil que a acompanhe e diga que ela de fato é uma pessoa que atua na defesa de direitos humanos. Então, o critério fundamental é que essa pessoa queira ser inserida e que essa pessoa atue de fato na promoção dos direitos humanos e que ela esteja efetivamente ameaçada. O Conselho Estadual de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, ele é um órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e normativo, que reúne segmentos representativos da sociedade civil e de órgãos públicos, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, que delibera sobre o ingresso, a manutenção e a exclusão de pessoas nesse programa de proteção, bem como também estabelece quais são as medidas que serão adotadas em cada caso. Então, rondas, proteção 24 horas, no local de residência, no local de atuação dessa pessoa. Essas pessoas não são retiradas do seu local de vida, de convivência, de atuação, de militância, de promoção de lutas por direitos humanos, para serem incluídas no programa de proteção. Esse é o objetivo, isso acontece em outros programas, no Provita e no PPCAM. No PPDDH não. O objetivo e a função do Estado é garantir que as pessoas sejam protegidas no local onde elas vivem. Passando para o segundo programa de proteção, a gente tem o terceiro eixo, que a gente vai falar do Provita, que é o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Então, nosso objetivo aqui é apresentar para vocês, de acordo com o conjunto normativo também nacional e internacional, o Provita, e também para que vocês possam compreender minimamente como funciona o programa de proteção, os requisitos de inclusão e de exclusão de pessoas nesse programa. E aqui a gente vai falar um pouco de alguns antecedentes que são importantes de serem falados, porque eles trazem o início, de uma preocupação do Estado com as pessoas que são vítimas
de crimes e que também são, ou que são testemunhas, que testemunharam crimes, ou que foram vítimas ou que testemunharam crimes. Então, a gente tem primeiro a resolução número 4034 de 29 de novembro de 1985 da ONU, que é a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça relativos às vítimas de criminalidade e de abuso de poder, que fala da necessidade do Estado de adotar a nível nacional e internacional medidas que visem garantir o reconhecimento universal e dos direitos das vítimas de criminalidade e de abuso de poder. E aí, em seguida, logo com a Constituição de 1988, no artigo 245, a gente vai ter um dispositivo específico que fala que a lei vai dispor sobre as hipóteses e condições em que o poder público deverá dar assistência aos herdeiros, aos dependentes carentes de pessoas vitimadas por crimes dolosos, sem prejuízo da responsabilidade civil, administrativa, responsabilidade criminal do agente, né, que cometeu o crime contra essa pessoa. Então, por que é importante falar disso? A gente tem no imaginário do senso comum das pessoas que não existe uma preocupação do Estado com as pessoas, uma preocupação dos direitos humanos com as pessoas que são vítimas de violências, que são testemunhas, que tiveram seus parentes vítimas de criminalidade. Muito pelo contrário, o Estado, assim como ele também tem preocupação com o direito daquelas pessoas que cometem crimes, eles também têm preocupação com as pessoas que sofrem essa violência. Então, a gente tem desde 1985, com essa resolução da ONU e com a Constituição de 1988, o Estado deliberando que as pessoas que são vítimas também têm direito de serem acompanhadas adequadamente, e isso entra dentro da política de direitos humanos. É um dos objetivos da política de direitos humanos que é adotada no Estado brasileiro. Então, vamos lá. Assim como o PPDDH, inicialmente o Provita ele foi instituído no âmbito do governo federal. Então, o Programa Nacional, o Provita, ele foi criado pela Lei 987 de 1999, depois regulamentado pelo Decreto 3.518 de 2000, que criou aí o Programa Nacional de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, o Provita, e também o seu regulamento específico. O que diz essa lei? Ela estabelece normas para a organização e manutenção dos programas especiais de proteção a vítimas e testemunhas. Ela institui Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas e também dispõe sobre a proteção de acusados e condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal. Ou seja, essa política ela visa, de um lado, garantir a proteção das vítimas, mas também daquelas pessoas que tenham cometido algum crime, estejam efetivamente colaborando com a solução efetiva desse crime. Então, aí nós temos o Decreto 3.518, que regulamenta o programa e também traz aí outras atribuições a esse programa. No âmbito do Estado, a gente vai ter logo em seguida, em 2000, a criação da Lei Estadual 6.035 de 2000, que cria um Programa Estadual de Assistência a Vítimas e Testemunhas e familiares de vítimas de crimes no estado do Pará. Ela é vinculada à estrutura da CJUDH, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, tem a função de supervisão, de fiscalização, de firmar convênios, acordos e parcerias com entidades da sociedade civil para executar esses programas. Ele também criou um conselho deliberativo, como eu falei, é o que dirige o programa, é o que determina quais são as medidas que serão adotadas às pessoas que estão incluídas nos programas de proteção. Quem é o público-alvo? As vítimas, as testemunhas e familiares de vítimas de crimes que estejam coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal. Ou seja,
precisa ter elementos objetivos analisados. Ela precisa ser ou uma vítima, ou uma testemunha, ou um familiar de uma vítima que esteja imbricado, envolvido num processo judicial ou numa investigação criminal, no âmbito ainda da polícia, e que estejam efetivamente ameaçados pela colaboração que é dada nessas investigações. Então a gente precisa cumprir esses 3 requisitos para verificar se essa pessoa ela se encaixa ou não no programa de proteção. Além dessas pessoas, os cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes, os dependentes que tenham convivência habitual com a vítima ou testemunha também podem ser protegidas pelo programa de proteção. Bom, uma observação importante que precisa ser feita, aquelas pessoas que estejam cumprindo pena e os indiciados ou acusados sob prisão cautelar, eles não, sob qualquer modalidade, qualquer tipo de prisão, eles não são pessoas que podem ser incluídas no programa de proteção. A proteção a essas pessoas, ela vai ter que ser feita pelo Estado em outra esfera, não pelo programa de proteção. Por quê? Porque o programa de proteção, a vítimas e testemunhas, ele retira a pessoa no seu lugar de origem, ele coloca essa pessoa em um outro local, ele dá a ela, quando precisa, uma nova realidade de vida, ela deixa de ter contato da mesma maneira que ela tinha com os seus familiares, com os seus amigos, ela só pode fazer contato com essas pessoas intermediada pela equipe técnica do programa, ou seja, uma série de limitações com a finalidade de garantir a proteção dessa pessoa. E só quem sabe a localização dessa pessoa é o próprio programa. O Estado não sabe onde essa pessoa está, a segurança pública não sabe onde essa pessoa está nesse novo local. Então, ele é de absoluto sigilo. Por esse motivo, as pessoas que estão em prisão, elas não podem ser incluídas no programa de proteção. Há vítimas e testemunhas. Quais são as portas de entrada? O próprio interessado, o Ministério Público Estadual ou Federal, o juiz competente do caso, a autoridade policial que conduz a investigação, os membros do conselho, os órgãos públicos no geral, a CJUDH, por exemplo, e entidades não governamentais que estejam envolvidas no acompanhamento do caso e com a proteção dos direitos humanos. Bom, quais são os requisitos fundamentais? Primeiro, essa pessoa precisa estar ameaçada. Essa pessoa não pode ser pessoas condenadas, essa pessoa precisa estar envolvida numa investigação, seja como vítima, seja como testemunha. O Ministério Público precisa dizer que há necessidade de inclusão no programa de proteção e precisa haver um pedido formal de inclusão dessa pessoa. E aí toda essa documentação é encaminhada para a entidade executora do programa, que vai analisar se essa pessoa completa ou não as condições necessárias de inclusão e depois apresenta ao conselho que delibera se sim ela entra ou se não, ela não entra no programa. Bom, e o que o Provita garante? Ele garante ao usuário acomodação em local seguro, inserção em equipamentos sociais locais como saúde, educação, profissionalização, procedimentos de desligamento, acompanhamento, pós-proteção. Então, uma série de ações são feitas de articulações no sentido de garantir não só a proteção dessa pessoa, mas o atendimento psicológico, também o atendimento de saúde, que seja necessário para a manutenção dessa pessoa em local seguro. Se as pessoas, o que as pessoas precisam cumprir para se manter no programa de proteção? Elas precisam cumprir as regras do programa, manter sigilo absoluto antes, pós e durante a manutenção dessas pessoas no programa, não pode falar, não pode desrespeitar as regras, sob pena, inclusive, de ser desligado do programa de proteção. E, portanto, perder a proteção que é exigida em caso de ameaça. O Conselho Deliberativo do Programa de Proteção Estadual de Vítimas e Testemunhas, ele é deliberativo, colegiado, ele tem caráter permanente, ele é autônomo, não jurisdicional e ele é encarregado por zelar pelo cumprimento das normas relativas ao programa de proteção no Estado. Ele delibera sobre ingresso, exclusão das pessoas do programa de proteção, ele diz quais são as medidas que devem ser adotadas, ele aprova gastos
que são necessários para a manutenção dessas pessoas em local seguro. Esse é o programa de proteção a vítimas e testemunhas. Agora a gente vai falar do quarto eixo e último programa de proteção, que é o programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte, o PPCAM. Qual é o nosso objetivo aqui? Obviamente, apresentar o instrumento normativo nacional e internacional que estão envolvidos no programa de proteção, mas também que vocês possam compreender o funcionamento desse programa e a quem ele é destinado. Então vamos lá, o programa de proteção, ele também, tal qual o PPDDH, tal qual o Provita, o PPCAM, ele também surge numa estratégia nacional de proteção a crianças e adolescentes. Ele vai primeiro ser criado em 2003 pelo governo federal no âmbito da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania. Ele vai ser instituído oficialmente por um decreto presidencial, que é o 6.031 de 2007, com a finalidade de proteger crianças e adolescentes expostos à ameaça de morte por meio de uma medida protetiva que compreende a garantia dos seus direitos fundamentais. Direito à vida, dignidade, convivência familiar e comunitária, a educação, a saúde, entre outros direitos que são assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, atualmente, o PPCAM federal, ele é regulamentado pelo Decreto Federal 9.579, de 22 de novembro de 2018. Ele consolida os atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal, que dispõe sobre a temática relacionadas à lactante, a criança e adolescente, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Nacional de Criança e do Adolescente e os programas federais da criança e do adolescente, dentre eles o PPCAM. Em seguida, a gente tem o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no âmbito do Estado do Pará, o PPCAM Pará, que foi criado pelo Decreto Estadual 1178 de 2008. Ele cria o PPCAM, ele institui o PPCAM e também cria o Conselho Gestor do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados. Qual é o objetivo do PPCAM? Assegurar medidas de proteção, preservação da integridade física, prestação de assistência à criança, adolescente que se encontra em situação de ameaça, podendo excepcionalmente receber também permutas de outro estado. Lembrem que eu falei que no PNDH 3, dentre as diretrizes e as ações estratégicas, tem possibilitar que haja um sistema nacional integrado que permita a proteção dessas pessoas em qualquer lugar do estado, em qualquer lugar do país. Isso acontece tanto para o PPCAM como para o Provita, como também para o PPDDH. Mas mais especificamente, PPCAM e Provita, eles permitem que se façam permutas, ou seja, a pessoa ela tem uma situação de ameaça no estado do Pará, mas tem o Provita na Bahia, eu posso mandar essa pessoa para a Bahia para garantir a proteção dela se em qualquer local do estado do Pará a ameaça ainda persista. Então eu posso fazer essas permutas, isso me possibilita tanto com o PPCAM como com o Provita. Tanto no PPCAM como no Provita também, a proteção ela pode se estender também aos seus familiares. O PPDDH também se estende aos seus familiares, mas no local onde as pessoas existem. Provita e PPCAM, ele se estende a essas pessoas no local onde elas serão inseridas, no outro estado, no outro município, no outro bairro. Assim, ela vai deixar de viver no seu local de origem e ela vai migrar para um outro local. Com ela, se houverem dependentes, pessoas com quem ela conviva, que estejam também em situação de ameaça, ela poderá levar o seu núcleo familiar também para fazer a proteção. Quem é o nosso público-alvo? Crianças e adolescentes que estejam ameaçados de morte. A ameaça ela deve ser efetiva, ela deve ser real, deve existir de fato uma ameaça de morte dessas crianças e adolescentes. Jovens de até 21 anos que são egressos do sistema de cumprimento de medidas socioeducativas que estejam ameaçados de morte e os familiares das crianças, dos adolescentes e dos jovens ameaçados de morte que já estejam incluídos no PPCAM. A eles também se garante a proteção. Quem são as portas de entrada? Os conselhos tutelares, o Ministério Público e o Poder Judiciário. O SEDECRA, que é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, como eu já falei no início, ele é que faz a execução do Programa de Proteção no âmbito do Estado do Pará. Quais são os critérios de inclusão? Primeiro, é necessário que exista uma ameaça concreta a uma criança, a um adolescente, a um egresso de até 21 anos do sistema socioeducativo. O ameaçado ele precisa desejar ingressar, ele precisa
querer essa proteção. Eles não podem ser obrigados a entrar na proteção. Tem que ser voluntarioso. O Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Poder Judiciário, eles devem constatar a existência dessa ameaça e aí sim fazer o encaminhamento dessa pessoa ao programa de proteção. E a equipe do PPCAM, ela tem que identificar se esse programa é o programa adequado para essa criança, adolescente ou esse jovem egresso do sistema socioeducativo, ou se o caso dela se encaixa em algum dos outros programas de proteção, Provita, PPDDH, ou em algum outro programa que exista no âmbito do Estado que não seja necessariamente o de proteção. E o que se garante a essas pessoas? A acomodação em lugar seguro, o mesmo que acontece no Provita, acontece no PPCAM, as pessoas são tiradas, colocadas em um lugar seguro, pode ser em outro estado, pode ser em outro município, pode ser na região metropolitana do município onde ela vive, se for uma capital. Inserção em equipamentos sociais locais, como saúde, educação, assistência, lazer, profissionalização e procedimentos de desligamento e acompanhamento pós-proteção. Se não cumprir as regras, o que acontece? Em caso de inclusão, eles têm que cumprir com as regras. O que eles precisam fazer? Eles precisam seguir todas as orientações do PPCAM. Todas as orientações que são repassadas pelos profissionais que executam o PPCAM precisam ser seguidas pelas pessoas que estão inseridas no programa de proteção. Ela precisa seguir as orientações do termo de compromisso, ela precisa manter sigilo sobre a ameaça de morte ou a rede com que ela esteja de proteção que ela esteja inserida. Ela precisa manter sigilo sobre a condição de incluído, ela precisa se comprometer com sigilo para si e para os outros, garantindo não só a sua segurança, mas também a segurança da equipe, das pessoas que estão incluídas. Ela não pode se comunicar com os seus familiares, amigos, sem o acompanhamento da equipe. Ela não pode voltar ao local da ameaça, ela não pode sair do local da proteção sem autorização, sem o acompanhamento da equipe interdisciplinar. Ela não pode se expor através de redes sociais, meios de comunicação, telefone, imprensa. Ela deve prestar contas através de documentos fiscais comprobatórios dos gastos que ela faz e ela deve se comprometer também com o seu processo de reinserção social. Bom, o Conselho Gestor do PPCAM, ele é um órgão colegiado vinculado à CJUDH, ele é consultivo, orientador, propositivo e fiscalizador. Ele não tem caráter deliberativo. Não é ele que vai dizer quais são as medidas de proteção que serão adotadas no caso de inclusão de uma criança, adolescente ou de um jovem egresso no PPCAM. Quem determina isso é a equipe técnica que faz a avaliação do caso e diz qual é a melhor medida de proteção a essa pessoa. O Conselho Gestor, assim como todos os outros conselhos, é o que vai decidir sobre o desligamento de pessoa protegida quando não é de sua vontade. Seja porque passou o prazo de proteção, que é no máximo de 2 anos em todos os programas de proteção, seja porque cessou a situação de ameaça, seja porque não existe mais características que garantam a presença dessa pessoa, ele não cumpre mais os requisitos que garantam a presença dessa pessoa no programa de proteção. Quem decide sobre isso é apenas o conselho que vai decidir. E quando a pessoa tem vontade de ser desligada, ela também pode solicitar e aí o conselho vai aprovar. Bom, a título de informação, a gente tem também, no que tange a questão de crianças e adolescentes, provimentos e recomendações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará voltados para o cumprimento e para a orientação dos tribunais de justiça, dos juízes, de como deve se proceder no caso de uma criança e adolescente, se você está diante de um processo que envolva criança e adolescente que estão ameaçadas ou um egresso ameaçado, um egresso do sistema socioeducativo ameaçado. Então a gente vai ter lá a recomendação 02 de 2016 da SEIJ, que é a Coordenadoria Estadual de Infância e Juventude, que vai recomendar as orientações que devem ser observadas pelos juízes ao acessar ou pedir acesso, ingresso de uma criança no PPCAM, e o provimento conjunto
12 de 2014 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém e da Corregedoria de Justiça das Comarcas de Interior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que vai dispor sobre o programa de proteção, passando aí algumas orientações para os juízes, para os desembargadores sobre como proceder. Esses são documentos importantes, então caso você que seja aí do sistema de justiça ou você que seja do Conselho Tutelar, que esteja diante de uma situação dessa, que já tenha solicitado ao juiz, que verifica que não está tendo por parte do judiciário um acompanhamento da situação, você pode ter acesso a essa documentação. Essa documentação está toda lá no material que foi encaminhado para vocês. E o que eu tinha para falar hoje para vocês basicamente era isso. Eu espero que tenha sido proveitoso, que as informações estejam sido repassadas de forma que sejam compreensivas. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido a existência dos programas de proteção e também a sua funcionalidade. E caso algum de vocês, obviamente, conheçam alguém ou esteja numa situação de ameaça que precisa se ingressar no programa de proteção, a CJUDH está aqui para prestar todas as orientações necessárias nesse sentido. Muito obrigada. Boa tarde, boa noite. Espero que o curso seja realmente muito proveitoso para vocês.